Bom dia, gente, com a paz do Senhor. Hoje estamos mais um dia aqui para levar a palavra do Senhor para vocês. Então, hoje eu vou começar com o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo, eu vou ler do 22 ao 46, que fala de Elias e os profetas de Baal. Vamos lá. Capítulo 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e os dividam em pedaços, e os ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam no fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com faca e com lancetas, conforme seus costumes, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-se hoje o que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que tudo fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Se inclinou por terra, meteu os seus rostos entre os seus joelhos
e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se encheram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém, irmãos? Aqui, para vocês entenderem, nos capítulos anteriores, se vocês tiverem interesse de ler, vocês vão ver que Elias, ele joga uma profecia falando que não iria chover mais na terra, ali, né? E assim sucedeu. Então, ficou por muitos anos sem chover. Então, começou a haver fome, as plantas começaram a morrer e começou a haver fome, né? Por causa da maldade de Acabe e de Jezabel, né? E porque Jezabel também, ela mandou matar todos os profetas, né? Todos os profetas do Senhor. E Elias foi o único que restou, né? Daqueles profetas. E ela constituiu profetas do demônio, né? Vamos falar assim. De Baal, que era o demônio naquela época, né? O Deus que eles serviam. E só Elias sobrou. Então, Deus mandou Elias ir à presença de Acabe para que Deus fizesse chover e para mostrar a glória do Senhor. Para mostrar quem era o Senhor para o povo. Porque se você ler nos capítulos anteriores, Elias ele fala para o povo que eles têm que decidir, porque o povo de Israel era o povo de Deus. Era o povo escolhido do Senhor. E eles tinham que decidir que Deus eles iam servir. Se era o Deus Todo-Poderoso, ou se era esse Deus deles aí, né? Que não, na verdade não era Deus. E ele coloca esse Deus à prova, né? E coloca esses profetas aí do demônio à prova também. E para mostrar quem é o verdadeiro Deus. E Deus, ele fez tudo isso para um propósito. Tudo isso para mostrar a glória do Senhor, né? Porque Elias, ele fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi lá e fez tudo aquilo com o altar para mostrar para o povo de Deus que ele era o único Deus. Que ele era o Deus vivo, o Deus que responde, né? Tanto que ele zomba dos outros profetas. Ele zomba, né? Porque eles ficaram ali, de manhã não se sabe a hora que eles começaram a ficar ali, até o meio-dia se rasgando, sangrando, gritando lá, sabe? E não teve nenhuma resposta. Só que Deus é o Deus dos deuses. Tanto que Elias, ele fala para eles molharem, se você perceber que no versículo 35 e no versículo 34, ele fala para eles encher, né, uma cântara, né, de água. E eles molharam o altar, molharam tudo, a madeira, molharam tudo, a lenha lá, por 4 vezes, né. Molharam tanto que escorreu a água até no círculo que ele fez ali, que ele fez um reguinho ali, né, do altar, para mostrar que que Deus é o Senhor, que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus poderoso, entendeu? E aí ele faz isso para provar pro povo de Deus que Deus é o único Deus. E depois ainda ele fala, né, ele fala para Acabe: sobe, come e bebe, porque Acabe tava em jejum. Só que aquilo ali era só passar fome. Ele falou: se você vai para sua casa, come e bebe, porque o que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E não é o que você tá fazendo aí que vai mudar os planos do Senhor, irmãos. Porque a gente tem que entender que tudo tá na mão do Senhor. E quando Deus age, quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém, irmãos. E não é você, não é eu fazendo algo que vai fazer com que Deus aja ou deixe de agir. Porque Deus, ele age somente com o propósito dele. Ele age somente com o propósito dele. Por isso a gente tem que estar em comunhão com o Senhor, né? E daí ele fala pro servo dele olhar lá, né? E ele fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E você vê que ali depois no 46 fala que a mão do Senhor estava sobre Elias, né? Que Deus sempre estava com Elias, sempre
ali, né, guardando Elias e usando Elias por um propósito, claro, que é para mostrar o poder do Senhor, né? E ali depois choveu, né? Choveu e a palavra do Senhor se cumpriu e as pessoas, o povo de Deus se arrependeu na hora que eles viram. Isso que é o engraçado, né? Eles conheciam a Deus. Eles já tinham visto tudo que Deus tinha feito por eles no Egito. Tudo que ele tinha feito pelos pais dele, porque aqui esse povo de Israel já não é aquele povo que saiu do Egito. São os filhos, são os netos. E eles ouviram falar. E quão grandes coisas o Senhor fez no meio deles. Se você ler aqui, né, a passagem do povo de Israel, você vai ver. Tanto que Deus operou na vida deles, mas mesmo assim eles não confiaram no Senhor, irmãos. Eles preferiram confiar num demônio, servir ao demônio, do que servir ao Senhor, sabendo quem era o Senhor, sabendo das coisas que o Senhor fez, né? Mas é isso que é o problema, irmãos. A gente não pode ter um coração mau perante o Senhor, sabe? Um coração corrupto. A gente tem que ter um coração quebrantado, irmãos. A gente tem que tirar nossas mãos dos nossos olhos, tirar o tampão dos nossos ouvidos que o mundo coloca, que o Satanás coloca na nossa mente para nos afastar do Senhor. E a gente tem que crer nesse Deus, entendeu? A gente tem que crer, porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso. É o Deus que faz e desfaz, irmãos. Não há médico, não há pessoa, não há feiticeiro, não há curandeiro que faça o que Deus determinou, que Deus determinou, irmãos. É só Deus que faz e desfaz, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, irmãos. É só Deus que tem o poder de fazer as coisas na nossa vida. Então não adianta a gente ficar procurando outras coisas, entendeu? Na nossa vida, achando que isso vai funcionar. Não, irmãos, a única solução é Deus. A única solução para os nossos problemas é Deus. E se a gente não confiar em Deus, irmãos, nada vai acontecer na nossa vida. Nada. Nada mesmo. Nada vai acontecer. Agora, eu gostaria de ler para vocês, ainda em 1 Reis, eu vou ler o capítulo 19 de 2 Reis, eu vou ler do 1 ao 21, que fala de Jezabel e a ameaça de Elias. Vamos lá, vou ler capítulo 19, 1 Reis, versículo 1 em diante, até o 21. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhe: Assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão, cozido sobre as brasas de uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que a palavra do Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia o monte e quebrava as penhas diante da face do Senhor.
Porém, o Senhor não estava nesse vento. E depois do vento, um terremoto, também do Senhor. Não, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo apareceu, né? Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar-me. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, o rei sobre a Síria. Também a Jeú, o filho de Ninzi, ungirás o rei de Israel. E também a Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, o filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar os meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de boi e o matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Amém, irmãos? Aqui fala da história de Elias, e que Jezabel, ela procura, sempre procurou, né? Se você ler na história, matar a vida de Elias, né? E Deus estava o protegendo, né? Tanto que ele foge da primeira vez que Jezabel tenta matar ele, e daí Jezabel declara que vai acabar com a vida dele, né? Só que Deus tinha um plano na vida de Elias ainda. Não era a hora dele morrer, né, irmãos? E ele pediu a morte, porque imagina você sendo uma pessoa de Deus nesse mundo, onde as pessoas elas não estão nem aí para o Senhor. Elas só vivem as suas próprias vidas e seus próprios prazeres carnais, adorando ao Deus Baal, né? Que é o Deus, o demônio, né? E você ali é a única pessoa que tá ali falando do Senhor. E as pessoas tentam acabar com a sua vida. É difícil, né, irmãos? Só que Deus, ele tem um plano na vida de Elias, né? Deus, ele tem um plano. E ele fala assim: o que você tá fazendo aqui? Né? Levanta porque eu tenho que te usar ainda. Você não vai morrer aqui, né? Você não vai morrer nessa situação. Eu ainda quero que você faça muita coisa no meu nome. Inclusive, ali você já vê que Deus escolhe Eliseu. Ele vai ser o sucessor de Elias. E quem já leu a Bíblia conhece que Eliseu, ele foi um grande profeta do Senhor como Elias. E ele seguiu Elias, foi o seu aprendiz. E ele pediu porção dobrada, né? Porque Elias... Engraçado. Elias, ele achou que ele ia morrer pela mão de Jezabel várias vezes. E ele achou que... E ele pediu a morte. Mas Deus, ele falou assim: você não vai morrer. Porque Elias, ele foi transladado. Elias não viu a morte. Elias foi transladado, né? Se você ler mais pra frente, você vai ver que Deus, ele arrebata Elias. Você vê que é só ele e Enoque, que são as duas personagens, dois personagens da Bíblia que foram, né, arrebatados, que não viram a morte. E Deus, ele faz isso para mostrar que
tudo tem um plano do Senhor. E ele queria usar Elias ainda. Ele tinha que usar Elias, né? Pra trazer a Eliseu, né? E você vê como que é as coisas. Elias, ele chega em Eliseu e só lança sua capa. Ele não fala nada. Ele só faz assim com a capa. E Eliseu já larga tudo e vai com ele, né? Você vê como que é as coisas do Senhor, irmãos. Às vezes a gente não entende as coisas de Deus. A gente não entende. Às vezes as coisas da nossa vida tá difícil. Às vezes a gente é perseguido. A gente não entende o plano do Senhor. A gente não entende. Só que Deus, ele ainda quer usar a nossa vida. E Deus, ele fala, gente, Deus, ele fala, você não vai morrer aqui nessa situação. Você não vai. Você acha que você tá pedindo a morte para Deus? Só que não vai. Deus não vai fazer isso, porque Deus tem que usar ainda a sua vida, irmãos. Deus ainda tem planos na nossa vida, sabe? E apesar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, Deus, ele é misericordioso. E ele fala assim, você não vai morrer enquanto as promessas que eu falei na sua vida vão se cumprir. Não, enquanto não se cumprir, você não vai morrer. Você vai viver. Você vai viver e eu vou te proteger, irmãos. Então a gente tem que continuar firmes na fé, continuar firmes na palavra, falando da palavra do Senhor para as pessoas, sendo um exemplo de vida, sendo um testemunho vivo. Porque a nossa vida ela é um testemunho vivo para as pessoas, irmãos. Não é só o que a gente fala, mas é o que a gente vive, entendeu? A palavra, ela não tem sentido algum se você não vive aquilo, entendeu? Para o Espírito Santo fazer mover na vida das pessoas, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Então não adianta a gente falar de Deus e a gente não viver Cristo, entendeu? A gente tem que ser o exemplo para as pessoas. Entendeu? A gente tem que viver a palavra do Senhor. Pra gente poder desfrutar das bênçãos do Senhor na nossa vida, irmãos. Pra Deus fazer o sobrenatural na nossa vida, a gente tem que viver com Cristo. Entendeu? A gente não pode tá uma hora aqui, outra hora lá. A gente não pode, a gente tem que decidir que Deus a gente vai servir. É o Deus do mundo ou é o Deus dos céus? É o Deus Todo-Poderoso? A gente tem que decidir, irmãos. A gente tem que... Eu acho que agora é um tempo, irmãos, que as coisas estão indo rápido, as coisas de Deus estão se cumprindo e já é tempo da gente decidir qual caminho a gente vai seguir, irmãos. Já é o tempo. A gente não pode mais brincar de ser cristãos, ou a gente não pode mais achar que eu vou um dia na igreja, no outro dia eu tô no mundo. Não tem como, irmãos. A gente tem que tomar uma posição perante Cristo, porque vai chegar um dia que as coisas vão apertar, irmãos. Entendeu? Vai chegar um dia que você vai ter que escolher. Não vai ter volta. Entendeu? Isso se você tiver tempo ainda de escolher. Isso se Deus ainda não tiver vindo e você ficado. Entendeu? Porque Paulo, ele fala, não somos aqueles que retrocedem. Não somos aqueles que retrocedem, ou que duvidam, ou que, sei lá. Não. Aquele que bota a mão no arado não aceita voltar para trás. O que é isso, irmãos? Aquele que decide ser cristão, aquele que decide ter Cristo na vida dele, ele não pode voltar para trás. Ele não pode deixar as coisas de Deus. Ele não pode se desviar do caminho. Agora a gente tá na reta final, irmãos. Vocês querendo ou não querendo, as coisas estão aí, gente. Essa doença, essas coisas. Gente, vamos ser hipócrita. A vinda de Cristo tá vindo, irmãos. Sabe? E as coisas estão apertando, irmãos. Tem pessoas que estão morrendo sem ter a oportunidade de decidir. Irmão, saia de cima do muro, decida agora buscar o Senhor, porque Ele é o Deus do impossível, é Ele que faz na sua vida. E nada escapa do agir de Deus, irmãos. Por que eu tô passando por isso? Por que isso e aquilo? Porque é Deus. Entendeu, irmãos? Porque através daquilo, Deus vai usar a sua vida para alcançar outras vidas. Entendeu? Através daquelas dificuldades, através de alguma coisa que, infelizmente, você caiu, Deus, ele vai usar aquilo para te levantar, irmãos. E para levantar outras pessoas junto com você. Por isso a gente tem que tomar uma posição com Cristo. Entendeu? Porque se a gente não tomar uma posição com Cristo, Deus, ele vai usar outra pessoa. E você vai ser descartado, porque Deus não precisa da gente para nada. Deus não precisa da gente, porque na palavra fala que se vocês não falarem o evangelho, as pedras clamarão.
Deus não precisa da gente para nada. Nós que precisamos do Senhor. E para nós termos uma mudança de vida, para nós vermos as coisas acontecendo na nossa vida, nós temos que ter o Senhor Jesus Cristo, irmão. Não adianta a gente tá com Deus hoje e amanhã não tá com Deus e depois querer que as coisas aconteçam na nossa vida. Como, irmãos? Não tem como. Porque para Deus agir na sua vida, você tem que ter o Espírito Santo de Deus, você tem que ter Deus dentro de você. Entende, irmãos? É diferente. E para continuar, eu queria deixar a Segunda Reis, perto, ali em seguida. Segunda Reis, eu vou ler o capítulo 4, o versículo do 8 ao 37. Agora a gente vai entrar na vida de Eliseu, que é foi um dos maiores profetas aí, depois de Elias, né? Aqui vamos ler do Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Do 8 em diante, que vai falar sobre a sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem do Senhor, santo homem de Deus. Façamos-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-do a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito, disse-lhes: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os joelhos até o meio-dia e morreu. E sucedeu, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então abargou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, ele vendo ela, de longe, disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhes: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. E disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não o manifestou. Então ali o filho dela fica com ela até o meio-dia e ele morre, Ele morre. E ela pega o filho dela e coloca no quarto de Eliseu. Tranca a porta e fala pro seu marido preparar lá o servo jumento para que ela vá até Eliseu. E ele pergunta: tem alguma coisa errada? E ela fala assim: não, tá tudo certo, eu só quero ver Eliseu. Mas ela não fala nada pro marido.
E ela vai, e ela encontra Eliseu, e Eliseu pergunta pra ela, vai tudo bem? E ela fala, vai tudo bem. E Deus, ele encobre isso pra Eliseu, que aconteceu com o filho dela. Deus não revelou pra Eliseu. E quando ela chega e agarra os pés dele, Eliseu, ele percebe que ela tá triste, que não tem algo errado com ela. E no versículo 28, continuando. E disse ela, pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não o hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz e nem sentido. E voltou ao encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos deles, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse-lhe, toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Amém, irmãos? Parei por aqui, no versículo 37. Aqui vocês vão ver o agir de Deus na vida dessa sunamita. E o que ela... E qual foi a postura dela, irmãos? Porque ela não podia ter filhos, porque o marido dela já era velho já. E Deus, pelo que ela cuidou de Eliseu, ela fez o quarto, ela se importou com Eliseu, Eliseu falou, o que eu posso retribuir, né? Eu posso fazer alguma coisa pra você? E ela fala assim, não precisa fazer nada. Então, Geazi, o moço lá de Eliseu, ele fala, ó, ela não tem filhos, né? E aí, Eliseu, ele fala assim, ó, a partir de tal tempo determinado, você dará à luz a um filho, né? E ela fala assim, como eu vou ter um filho, né? Meu marido já tá velho, né? Não tem como eu ter filho. Mas, no tempo determinado que Eliseu falou, se cumpriu essa palavra na vida dela e ela teve esse filho. E, por um propósito do Senhor, que só Deus sabe, o menino passou mal e morreu. E ela, em vez de sair chorando, gritando por 4 cantos, gritando pro marido dela que o filho dela morreu, não. Ela simplesmente foi lá, colocou o menino na cama de Eliseu, fechou a porta e disse pro marido, e não falou nada. Ficou quieta, porque ela sabia que Deus tinha o poder de ressuscitar aquele menino. Porque o mesmo Deus que fez ela ter um filho, era o mesmo Deus que faria ele ressuscitar, né? Como Jó disse, quando você vai ler o livro de Jó, ele fala, né? No saí do ventre da minha mãe, no voltarei, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus tem todo o domínio, irmãos. Isso que a gente tem que entender. É Deus que faz e desfaz. É Deus que dá a vida e tira a vida. Não é outro ser, não é as pessoas, é Deus. É o Deus que dá a última palavra. É o Deus que é o Criador. É Deus que, né? Se você ler lá em Isaías, né? Em Jeremias, né? Ele fala, eu sou o Deus que criou as trevas e que criou a luz. Ele é o Deus que faz o mal e que faz o bem. Sabe? E ela tinha a certeza absoluta que Deus, ele tinha o poder para ressuscitar aquele filho. Então ela não fala nada pro marido, ela não fala nem para Eliseu. Ela fala que tá tudo bem, porque ela sabe que vai ficar tudo bem. Ela tinha convicção que Deus, ele ia agir na vida de Eliseu e ia fazer com que essa criança voltasse à vida. E Eliseu, ele vai lá, né, e ele sobe sobre a criança, ele, né, ora ao Senhor, né, e Deus, ele traz a vida dessa criança, por causa da fé da sunamita, porque a sunamita, ela creu no Senhor, ela depositou sua vida no Senhor. Você vê que desde o começo, ela vê Eliseu passando e o quê? Eliseu, a vida dele de testemunho, ela vê, ele fala assim, ó, marido, eu vejo que esse é um homem de Deus.
por causa da vida de Eliseu, irmãos. As pessoas têm que ver Deus na nossa vida. As pessoas têm que falar assim, ó, você tá vendo essa pessoa? Essa pessoa tem Deus. Eu vejo Deus na vida dela. Por isso que a gente tem que transparecer a glória do Senhor na nossa vida, irmãos. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo. As pessoas têm que saber de Cristo em nossas vidas. Tem que saber que somos pessoas usadas pelo Senhor, né? E ela fala assim, eu vou fazer um quarto para ele. Porque eu vejo ele passando, tal, e ele não tem onde dormir, descansar. Então, vou fazer isso. E você vê que isso é uma coisa que parte do coração dela. E Deus retribui. Deus dá um filho, porque Deus sabe o que se passa no coração dela. Eliseu não sabia. Eliseu não sabia o que se passava no coração dela, né? Tanto que ele pergunta, o que eu posso fazer? Você quer que eu fale com o rei pra te dar algum benefício? Você quer, sei lá, ter algum, né? Ela fala assim, não, eu não quero nada. Mas Deus sabia, né? Deus usa Geazi pra falar, ela não tem um filho, mas Deus já sabia o desejo do coração dela. Deus sabia que ela queria ter um filho. Então, irmãos, Deus, ele sonda os nossos corações, ele nos conhece, ele sabe o nosso desejo, o nosso coração. Ele sabe as coisas do nosso coração, ele só tá vendo a nossa atitude, irmãos, pra poder realizar. Deus sabe o que você quer, entendeu? Deus sabe o que tá no desejo do seu coração, mas ele tá esperando a nossa atitude. Qual é a nossa atitude frente ao Senhor? Qual é a nossa atitude, irmãos? É isso que Deus ele está esperando de nós para realizar um milagre na nossa vida. E a fé que essa mulher teve, irmãos, ela decidiu servir ao Senhor. Ela decidiu crer no Senhor e colocar a vida dela inteira nas mãos do Senhor, né? Porque ela sabia que só Deus podia resolver o problema dela, ninguém mais. Ninguém mais, o marido, ninguém poderia resolver aquilo, mas só Deus, porque Deus é o Deus do impossível, irmãos. Quando é possível, você resolve. Quando é impossível, é aí que Deus age. Porque o Deus é o Deus do impossível, mas para a honra e glória do nome dele, porque tudo acontece por um propósito do Senhor, irmãos. Não é porque você quer, é porque Deus, ele vai agir através daquilo para mostrar quem ele é para as pessoas. É isso que a gente tem que entender. E para terminar, para eu poder passar para minha irmã, eu quero ler para vocês Abacuque. O livro de Abacuque, eu vou ler o último capítulo do livro de Abacuque, que é o capítulo 3. Eu vou ler do 1 a 19, que é a oração de Abacuque. Para encerrar aqui para vocês, irmãos. Para poder passar para minha irmã. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouve, Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos e notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. E a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo de sua força. Adiante dele ia a peste, os raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmuiçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros da salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, o resplendor dos relâmpagos da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros,
eles me acometeram, tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa dos grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de música. Então aqui encerra a oração de Abacuque, né? Se vocês tiverem interesse também de ler o livro de Abacuque, ele é pequeno, é um dos pequenos profetas, né? Ele é pequeno, ele só tem 3 capítulos, mas aqui você vê, né, a fé de Abacuque, né? Que apesar de todas as coisas, ele fala, apesar de tudo, pode acontecer tudo na minha vida, pode não ter fruto na vide, pode as ovelhas morrerem, não ter frutos nos campos, pode estar tudo destruído, mas todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que Deus é o meu refúgio, eu sei que nesse dia eu descansarei no Senhor, porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades, irmãos. Então a gente tem que se alegrar no Senhor, né? Apesar de todas as coisas, apesar de todos os maus dessa terra, a gente tem que estar firme no Senhor. É isso que Deus quis trazer para nós nesse momento. Que Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus poderoso. E agir no Senhor, quem pode impedir? É Ele que faz, irmão. É Ele que desfaz. E a gente tem que ter a nossa confiança no Senhor. A gente tem que decidir que caminho a gente vai seguir. E seguir firme, porque Deus é um Deus fiel, irmãos. A gente é infiel, a gente é fraco, a gente é falho, a gente é pó. Mas Deus é um Deus todo-poderoso e só Ele é Deus, mas nenhum. Só Ele faz a nossa vida, irmãos. A gente tem que crer, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do milagre. E é isso, irmãos. Fica com a paz do Senhor. Agora eu vou passar a palavra para minha irmã. Amém, irmãos. Glória a Deus. E, irmãos, eu queria deixar também, falando já, que a minha irmã já deu uma boa, de uma introdução maravilhosa. Então, eu queria deixar em 1 Samuel, irmãos, a história de Ana para vocês. Do capítulo 9, eu vou ler ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido.
Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Vou parar aqui rapidinho, irmãos, só para dizer, olha como a atitude de Ana foi maravilhosa, uma atitude de uma serva realmente temente a Deus, sabendo que Deus ele cumpriria assim a promessa que ele tinha a respeito da vida dela. Ela mesmo na angústia, mesmo que as pessoas vinham criticar ela, ela sabia que Deus iria fazer. Só que no tempo do Senhor, Deus cumpriu na vida dela, mas ela sabia que tudo tem um tempo, e a atitude dela foi uma atitude de uma serva temente e obediente ao Senhor, e o Senhor ele se agrada de obediência. Continuando a história de Ana, no capítulo 21, quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, porque Ana tinha feito um voto com Deus. Ela fez um voto, o coração, a intenção dela foi uma intenção boa, um coração puro, fiel, obediente a Deus. Por isso que Deus, ele concedeu. Por isso que Deus, ele ouviu a oração de Ana, porque o coração de Ana era puro, era verdadeiro. Não era por ter um filho por inveja da outra, ou por ter um filho para mostrar que ela era melhor. Não, ela queria ter um filho e consagrou esse filho a Deus. E Deus, ele ouviu a oração dela, porque o coração, a intenção dela foi intenção boa, e não uma intenção por interesse ou trocas de favores. Por isso, irmãos, nós temos que analisar o que nós pedimos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele conhece o mais íntimo do nosso coração. E Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. O que ela quis dizer? Que ela vai entregar o filho dela a Deus. Deus, ele deu o filho dela, deu o filho para ela, mas ela vai entregar, porque este foi o objetivo que ela falou para o Senhor. Esse é o desejo do coração dela. Continuando, 23. Disse Eucana, seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, porque o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino ali. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém? Então, a história de Ana é uma história muito conhecida, muito falada. É uma história muito interessante, muito maravilhosa. É algo em que a gente tem que pegar como um testemunho de vida, onde nós possamos entender que quando nós oramos a Deus, quando a gente tem sonhos, sim, a gente quer que tal sonho se realize em nossas vidas, mas muitas das vezes a gente ora e não acontece. Por que não acontece? Primeiramente, o seu sonho ele tem que estar ligado com o sonho de Deus. Então, o seu sonho ele tem que estar ligado com a vontade do Senhor para a tua vida. E segundo, Deus ele tem um tempo para ser cumprido na sua vida. Não é porque você quer agora, hoje, ou aquilo, naquele momento, que Deus vai fazer. Porque Deus ele sabe do futuro, ele sabe que aquilo talvez vai prejudicar você, ele sabe que aquilo talvez vai te afastar da face dele. E Deus ele não quer isso. Deus ele quer que nós chegamos nele a cada dia mais, que nós tenhamos um relacionamento. Então talvez Deus ele conhece você, conhece o que você quer. Então aquilo talvez vai atrapalhar neste momento. Por isso Deus tem que te preparar, igual ele preparou Ana, porque não foi na hora que ela orou. Ela orou e Deus se lembrou dela no momento certo. E Deus abençoou a vida dela e fez com que ela teve um filho. Mas ela cumpriu também com o dever dela como serva. E não por interesse, sim como serva. Ela falou: Senhor, se você me conceder um filho, eu vou te dar.
para a obra do Senhor. E realmente ela foi e cumpriu. E Deus fez a obra. Ela não precisou ficar tentando fazer as coisas, porque muitas das vezes, hoje em dia, a gente tenta fazer as coisas para Deus, tenta ajudar o Senhor. Mas, irmãos, Deus não precisa de ajuda. Deus, ele faz na hora que ele quer e bem como ele entender. Por isso, não precisa ajudar o Senhor. Ah, sim, eu vou ajudar fazendo isso, vou dar um passo. Não, você só vai estar atrasando a tua bênção porque é um tempo. Não adianta nada você querer adiantar as coisas. Isso vai fazer você se afastar do Senhor. Porque, irmãos, quando a gente vê que as coisas não acontecem, entra o desespero, entra a depressão e a gente perde a fé. Mas a gente tem que entender que há um tempo, não é as coisas assim como a gente quer, não. Tudo é conforme a vontade de Deus. E se for melhor para a tua vida, Deus fará no tempo exato, para que você não venha perder ou para que você não venha se perder. Por isso, eu queria deixar também em Deuteronômio, um versículo apenas, capítulo 31, do versículo 8, que a palavra do Senhor nos diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanimes. Irmãos, nós não podemos desanimar. Ana não desanimou. Isso porque a história de Ana é muito ampla, é muito grande. Então a gente tem que ler, a gente tem que reler e entender que não foi fácil para Ana, entendeu? Para ela conseguir o que ela sonhava não foi fácil, mas ela não desistiu, ela não teve medo. Ela sabia que o Deus que ela servia é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Não há Deus além do nosso Senhor Jesus. Por isso não desanima. Deus está falando na palavra. Deus, ele tem um tempo, ele tem o perfeito para cada um de nós, em todas as áreas. Mas muitas das vezes a gente atropela as coisas e paga este preço por desobediência. E a gente fala, ai, Deus me deu isso, agora eu tô pagando isso. Não, você só paga o preço pela desobediência, porque você só agiu com a sua consciência, não esperou no Senhor, não ouviu a voz de Deus para agir. Por isso há uma consequência, na vida há uma consequência, toda escolha tem uma consequência. Se você espera no Senhor, você terá o melhor do Senhor. Se você atropela as coisas, você terá o que vem, o que o inimigo colocou na tua frente, porque é a pressa. Então a pressa é inimiga da perfeição. E queria deixar também, irmãos, em Salmos, capítulo 34, do versículo, irmãos, 17 e 18. Dois versículos também, que o Senhor fala assim: os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. E o que o Senhor está nos dizendo aqui, que o justo, nós pessoas justas, que Deus conhece no nosso coração e sabe que realmente somos justos, ou não, mas, irmãos, as pessoas justas em Jesus, que vivem para Deus, clamam ao Senhor e Deus ouve. E vai cumprir no tempo certo, não na hora que a pessoa quiser. E se for na hora que, se a pessoa justa clamar e Deus sabe, e vê que é na hora que ele quer agir, ele vai fazer e agir. Então Deus ele é poderoso. E o 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, como Ana, ela estava angustiada, e nós muitas das vezes a gente fica triste, desanimado, desesperado, ansiosos, porque é o tempo da depressão, é o tempo da ansiedade, e nós acabamos que nos perdendo. Mas, irmãos, Deus ele tem um tempo, o Senhor ele está perto de quem realmente tem compromisso com ele. O Senhor ele está vendo a tua angústia, está vendo o teu sofrimento, mas o Senhor tem um tempo, ele está te tratando, ele está te moldando do jeito dele. Então, obedeça ao Senhor, espera o melhor de Deus, não vai com a intenção de querer as coisas para ontem e pagar um preço muito alto. E eu sou a prova viva disso, irmãos. No futuro vou trazer um testemunho, mas eu quero dizer que não vai com pressa. Deus ele tem o melhor no tempo certo, em todos os tipos da área. E, irmãos, queria deixar por último 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Diz assim: a piedade, a fraternidade... Ô, irmão, pera só um minuto. 1 Pedro... Eu tinha lido errado. 1 Pedro 5, capítulo 7. Perdão, irmãos. Fala assim, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele quem? Jesus, nosso Deus, tem cuidado de
vocês. Então, lance esse medo, essa ansiedade, essa depressão, tudo diante do Senhor. Confia em Deus, descansa no Senhor. Porque quando você descansar e esquecer tudo isso, tirar toda essa angústia, este mal dentro de você, Deus ele vai agir. Aí você fala, nossa, foi só eu esquecer para as coisas acontecerem. Não é porque você realmente descansou no Senhor. Por isso, descansa no Senhor Jesus. Busque a Deus. Irmãos, entenda que tudo há um tempo e um testemunho breve. Irmãos, quando nós íamos a gente estava indo a igrejas, ouvindo muitas profecias, a gente ouviu que nós duas iríamos com a Bíblia aberta, nós estávamos com a Bíblia aberta e nós iríamos pregar o Evangelho. Mas a gente não, assim, falou assim, como vamos pregar? Como vamos fazer isso, né? E Deus, de 2019, o ano inteiro, Deus cobrou muito de fazer esse canal, de começar um canal no YouTube. Só que pra mim, pra ser sincera, eu não queria isso. Naquele momento, eu não tinha esse desejo de ter o canal ou algo do tipo. E Deus, ele me incomodou um ano inteiro. Foi aí que eu fui conversando com a minha irmã, a gente foi pensando, falei assim, não, realmente Deus, ele tá à frente disso. E, irmãos, eu descansei no Senhor, porque as coisas, tem profecia, a profecia que é de Deus, ela vem e se cumpre na nossa vida. Se não se cumprir, porque não foi o Senhor que falou, entendeu? E, irmãos, eu só tô contando isso porque acho que Deus quer que eu fale. Então, foi um tempo, não foi de um dia pro outro que a gente fez o canal, não foi de um dia pro outro que a gente obedeceu o Senhor da maneira que Ele queria, porque Deus, ele tem um propósito em cada vídeo, Deus, ele tem um propósito em cada vida. E também por sermos de ministérios diferentes, minha irmã é do Ministério de Louvor, e eu ainda não sabia qual ministério que eu era, mas eu sabia que eu tinha um chamado. Então nós temos que ter fé, nós temos que entender que Deus, ele tem sim um chamado, Deus, ele tem sim algo para nossas vidas, mas a gente não pode ficar parado esperando, a gente tem que agir, a gente tem que clamar, a gente tem que buscar essa direção do Senhor. Foi aí que nós entendemos que o Senhor realmente queria que nós criássemos esse canal, mas para a honra e glória de Deus. Por isso, irmãos, eu queria deixar esse testemunho, porque as coisas, elas acontecem no tempo que tem que acontecer. Por isso, fiquei um ano buscando a direção de Deus, ver se realmente era isso. E Deus me cobrava muito, é algo que eu não queria, mas Deus me cobrava. Porque Deus tem um plano. Por isso, ouve a voz do Senhor. Talvez, muitas das vezes, você está tão ansioso e desesperado que você não está ouvindo o que o Senhor está falando. Porque o Senhor, ele fala suave, o Senhor, ele fala em detalhes. Talvez você se distrai por desespero e não vê o que Deus está falando para você fazer, ou agir, ou fazer, ou ver o que Deus está fazendo na tua vida. Porque muitas das vezes a gente só quer e não vê o tanto que Deus já fez em nossas vidas. Só o ar que nós respiramos é um motivo de glorificarmos o nome do Senhor. Porque muitos irmãos morrem sem Cristo e você tem a oportunidade de estar ouvindo esse áudio, esse vídeo. Então, se sinta privilegiado. Muitas das vezes a gente é muito egoísta, muito reclamão, sabe? A gente tem que ser mais grato e ouvir a voz do Senhor. A gente tem tudo, irmãos, e a gente olha e fala, não temos nada, mas vocês têm sim, vocês têm comida, água. Tem gente que não tem comida, água para beber, não tem roupa para vestir, e muitas das vezes a gente esquece que os detalhes onde o Senhor está agindo é o que importa em nossas vidas, porque o Senhor, ele vai dar o que realmente precisamos. Por isso, irmãos, eu queria deixar, a gente fez esse vídeo para que não importa o que nós passamos, todavia nós temos que alegrarmos no Senhor, porque o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E tem alguma coisa para falar? É isso mesmo? É isso mesmo. E que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Amém? Amém. Irmãos, que a gente tenha na nossa mente, todavia devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa vida, irmãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação.
palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Seu choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Senhor, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Espírito Santo, todavia me alegrarei no Senhor. Oh, oh, oh. Ele é o nosso Deus, Ele é a estrela da manhã, Ele é a alegria que vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, irmãos? Abacuque ele fez essa oração quando havia um momento de muita injustiça. A gente pode ver que os momentos que nós vivemos hoje, onde na palavra fala que o amor de muitos se esfriariam. E naquela época, quando Abacuque fez essa oração para o Senhor, irmãos, ele estava vivendo esse momento de injustiça,
momento de dor, momento onde não tinha nada para comer, nada para vestir, né? Os pobres eram massacrados, né? Só que ele confiou no Senhor, irmãos. E hoje nós devemos confiar na palavra do Senhor, saber que Deus é a nossa esperança. Amém? Fiquem com Deus.